Ao vivo no Facebook e no Instagram? Ao vivo? Boa tarde, pessoal. Aliás, falta 5 minutos para boa tarde ainda, né? Eu sou o pastor Marco Feliciano. Primeiramente, quero agradecer a todos aqueles que me seguem aqui pelo Facebook. Pelo Facebook nós temos aí mais de 4 milhões de seguidores. Vocês aí do Instagram são mais de 1,5 milhão de seguidores que viram aí a minha postagem esses dias a respeito da situação do Brasil. Eu fiz um videozinho contando da minha experiência em uma viagem com o presidente Jair Bolsonaro. Nós estivemos juntos lá em Dallas, nos Estados Unidos, onde ele foi homenageado. E eu contei para vocês o que eu notei no presidente. Notei o presidente com seu semblante triste, descaído. Percebi o presidente extremamente preocupado, até porque ele carrega sobre os ombros o peso de uma nação inteira. Não apenas o peso de uma nação, porque ele também é pai, e todo o Brasil sabe o processo pelo qual tem passado a sua família, os seus filhos, e a imprensa não poupa nada, não poupa ninguém. A oposição não poupa nada, não poupa ninguém. E eu me senti na obrigação de convocar aqueles que me ajudaram a chegar aqui em Brasília, que me elegeram, que é o povo de Deus, e a todos os pastores que são sensíveis à causa e entendem que a nossa briga aqui em Brasília, ela não se dá apenas na horizontal, mas ela se dá na vertical. Na horizontal seriam os problemas que se resolvem na terra. Por exemplo, a questão financeira, a questão da economia, né? A questão burocrática, isso se resolve aqui na terra. Mas nós que somos crentes, que somos cristãos, entendemos que a nossa luta vai muito além da carne. A nossa luta vai contra os principados e potestades das regiões superiores. Daqui a pouquinho, eu não sei quantos minutos faltam aí, faltam 3 minutos para meio-dia. Ao meio-dia em ponto, eu vou iniciar uma grande oração aqui. Serão apenas 7 minutos de oração, porque eu creio que o número 7 é um número profético, porque eu creio que em atos proféticos existe a habitação da plenitude e da sabedoria de Deus. Então vou aproveitar esses 3 minutos que fazem para você convocar aí todo o pessoal, tá? Compartilhe agora esse vídeo que eu estou aqui ao vivo com todos os seus seguidores do Facebook, os seus amigos, do Instagram também. Enquanto isso, a minha equipe que está se movimentando aqui, arrumando as coisas, vão entrando no eixo, porque quando eu começar a orar, eu quero aqui silêncio total. Eu não estou sozinho aqui no meu gabinete, está aqui comigo o pastor Júnior de Souza. O Instagram, acho que dá para mostrar o pastor Júnior. O pastor Júnior é um grande pregador do nosso país, foi pregador dos Gideões Missionários da Última Hora há muitos anos. Agora só está atuando mais na área de empresariado, mas continua pregando, né, pastor Júnior? Continua fazendo a obra do Senhor. Eu chamei alguns deputados para estarem aqui comigo, alguns disseram que por causa dos compromissos não podiam estar aqui comigo pessoalmente, mas vão estar nos seus gabinetes, né, orando e acompanhando a gente. Então, por favor, o que nós vamos fazer aqui hoje é aquilo que está na mão do homem fazer. Nós cristãos conhecemos o poder da oração. A oração move a mão que ora, ou a mão que move o mundo. A oração humana é a única coisa produzida pelo homem capaz de fazer a mão divina se movimentar. Muita oração, muito poder, dizia o velho Spurgeon. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, já que nós cremos que o mundo espiritual caminha paralelo ao mundo físico, vamos lutar com as armas que nós temos, as armas da nossa fé. Vamos mandar embora os demônios que oprimem Brasília, que atuam dentro das áreas governamentais. Vocês se lembram quando os Estados Unidos entrou numa batalha contra o Iraque? A batalha só foi fundada, ou só foi terminada, quando os Estados Unidos conseguiu ocupar Bagdá. Ou seja, quando os Estados Unidos conseguiu ocupar a capital, ele tomou conta do país de Bagdá. No mundo espiritual funciona da mesma forma. A capital do Brasil é Brasília. Se os demônios, os espíritos da maldade, se as energias negativas, coloque o nome que você quiser, ocuparem Brasília, o Brasil vai parar. E nós não podemos deixar o Brasil parar. O presidente Bolsonaro é um homem que teme a Deus, é um homem cristão, tanto que a palavra durante a campanha dele era Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A nossa nação voltou a acreditar, a família tem sido protegida. Então nós podemos proteger o presidente, o governo e aquelas pessoas que amam o nosso país. Vamos orar pelos ministros, vamos orar pelos deputados federais, pelos senadores, pelos governadores, vamos orar pelos prefeitos e pelos vereadores e por todas as pessoas que sonham com um país melhor. Estamos aí chegando? Falta 5, 4, 3, 2, 1. Brasil, vamos orar. Está escrito, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar pelo nosso país. Pai, eu não sei quantas pessoas estão online agora comigo, eu não sei quantas pessoas estão compartilhando através das suas páginas de Facebook e do Instagram, mas eu acredito que nós temos um exército nesse momento. A Bíblia diz que a oração de um justo, um único justo, pode muito em seus efeitos. Mas eu tenho certeza que a sua igreja, composta de ovelhas, ainda ouve a voz do pastor. E o Senhor me usou como pastor para esse momento, para esse exato momento, convocar a sua igreja, a igreja brasileira, que é composta por cristãos de todas as estirpes, por cristãos de todas as matizes, quer sejam eles católicos, quer sejam eles evangélicos, anglicanos, pentecostais, tradicionais. Todos nós sabemos que a oração move a mão que move o mundo. Então eu inicio a minha oração, Senhor, orando pelo presidente da nossa república, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, por esse homem que o Senhor Deus tem protegido contra a morte, por esse homem que o Senhor livrou de um atentado furioso, que era para ele, Senhor, nós que conhecemos na intimidade como foi a situação e o tempo em que ele foi atendido pelos médicos. Nós que sabemos onde a faca perfurou o seu corpo e sabemos que a menos de 2 milímetros ele estaria morto. Sabemos que foi a sua mão que o protegeu. O Senhor que protegeu Jair Messias Bolsonaro dos atentados, ó Pai, proteja-o durante o seu governo aqui no nosso país. Ele fez um pacto com o Brasil, Pai. Ele fez um pacto com 57 milhões de brasileiros, dizendo que pautas conservadoras estariam sobre o nosso país. Ele prometeu para nós, Senhor, que durante o governo dele o aborto, o assassinato de crianças não aconteceria mais. Ele não seria projeto de lei aprovado por um presidente. Ele disse que lutaria contra isso. Ele disse para nós, Senhor, em sua campanha que não autorizaria a descriminalização das drogas, ou seja, ele lutaria para que os nossos filhos não se tornassem o que andam se tornando pelas ruas do nosso país nas cracolândias. Zumbis, seres humanos que perderam o brilho nos olhos e estão morrendo. O nosso presidente, Senhor, falou conosco sobre o seu amor por Israel. E ele prometeu transferir a embaixada do Brasil, que está hoje em Tel Aviv, para Jerusalém, que é a capital mundial do avivamento espiritual. Nós cremos nisso. O seu filho fez pactos anticorrupção, meu Pai. E ele prometeu que o seu governo seria diferente, é o que ele tem feito. E por fazer um governo diferente, sem o toma lá, dá cá, sem os conchavos, ele tem sofrido retaliações. Tem sido perseguido. Não tem sido perseguido apenas por oposição, tem sido perseguido inclusive por pessoas que não sonham com um país melhor, naqueles que apostam no quanto pior, melhor. Mas a sua igreja, que está escondida debaixo das suas asas, está em oração. E nós acreditamos no que está escrito em Romanos capítulo 13, que toda autoridade é por ti constituída e que nós devemos orar pelas autoridades. Então nós protegemos, nós blindamos o nosso presidente da república agora com as nossas orações. Blindamos também a sua esposa, Michele, que é a nossa irmã em Cristo. Blindamos os seus filhos e que o Senhor possa dar um tempo de paz e de tranquilidade à família Bolsonaro. Oramos, Senhor, para que o Senhor dê a eles sabedoria, para que o Senhor coloque ao lado dele pessoas que tenham inteligência e temor, sábios conselheiros que possam ajudar no governo de uma nação tão grande quanto a nossa. Nós oramos também, Senhor, neste exato momento, pelos ministros de Estado. As pautas, Senhor, que o Brasil precisa, como a pauta econômica que passa pela mão do ministro Paulo Guedes, ela precisa urgentemente ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, para que o Brasil volte a respirar esperança, para que os desempregados que passam da casa dos 14 milhões não tenham mais que se humilhar ou viver abaixo da linha da dignidade humana, vendo seus filhos padecerem com fome e com sede. Por aqueles que não têm moradia, Senhor, o pobre, a quem o Senhor disse, se lembrardes deles, se lembrarão de mim. Nós oramos, ó Pai, então, para que esses ministérios que estão sob a mão do nosso presidente funcionem a toda força e com todo vapor. Entre todos os ministérios, Senhor, eu escolhi aqui o ministro Paulo Guedes para orar por ele e também pela ministra Damares, a nossa irmã em Cristo, que está numa pauta extremamente, que bate com os nossos pensamentos, numa pauta de família, numa pauta de prosperidade para o nosso país, que luta contra a corrupção, mas que tem sido humilhada, inclusive, por temer ao Senhor. Já fizeram chacotas da sua filha, então exalta a tua serva naquela pasta. Eu oro pelo ministro Ernesto, Senhor, das Relações Exteriores, com quem eu tenho tido um grande relacionamento, um homem também sensível, que teme ao seu nome, que tem sido atacado, tem visto a sua família ser exposta.
Senhor, blinda todos os ministros. Blinda os ministros da Casa Civil, blinda os ministros de todas as pastas, dá ao ministro da Saúde sabedoria para que o nosso povo não padeça mais com filas gigantescas pelo SUS, para que o nosso povo pare de morrer, ó Pai, em macas, sem atendimento médico. Deus, nós tememos o seu nome e nós acreditamos que senão a força humana que pode mover um país, a força divina pode. Senhor, nós temos aqui em Brasília 503 deputados, 81 senadores. Visita o coração de todos esses deputados e senadores neste dia, para que esqueçam as bandeiras políticas, para que esqueçam as bandeiras ideológicas, para que nesse momento se lembrem do Brasil, se lembrem que lá na ponta tem pessoas morrendo de fome, sem emprego, sem vida, que se lembrem que o nosso país é o país que tem o maior número de assassinatos do mundo, são mais de 60 mil assassinatos por ano. Então nós repreendemos o espírito da morte, o espírito da violência. Pedimos ao Senhor agora em oração com todo o Brasil, que o Brasil seja sacudido pela sua presença, que as potestades do ar, que os principados sejam agora amarrados, manietados e enviados para um lugar de onde nunca deveriam ter saído, que é o limbo do inferno. Senhor, nós oramos agora, em nome de Jesus, pelos governadores de estado, para que eles também comecem a ter o mesmo sentimento que tem o nosso presidente, um sentimento de mudança. É hora de mudar e passar o país a limpo. Nós oramos a Deus pelos deputados estaduais. Nós oramos a Deus para que as assembleias legislativas esparramadas pelo nosso país sigam o pensamento do povo brasileiro, que esqueçam os conchavos, que esqueçam o toma lá da cá e pensem no país de amanhã, no país que vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós oramos a Deus pelos prefeitos, os prefeitos que cuidam das mais de 5 mil cidades do nosso Brasil, quer sejam capitais como São Paulo, ou lá nos rincões do Amazonas, Senhor, como a pequena Manacapuru. Senhor, onde estiver agora um líder desse, visita o executivo, visita o Paço Municipal da Sabedoria, dá um tempo de liberdade sobre o nosso país, visite as câmaras de vereadores, ó Pai. Os vereadores esparramados por todo o nosso país, que foram eleitos pelo povo que acreditou votando neles, para que eles pudessem nos representar e mudar a situação de caos que nós vivemos. Pai, sabemos que existe no nosso país uma corrupção sistêmica, mas que agora se tornou endêmica. E nós cremos que esse demônio chamado corrupção será extinto e o Brasil voltará a respirar um tempo de paz. Senhor, terminamos agora a oração desses 7 minutos. Entrei no 8º minuto, porque eu sinto a sua presença aqui. E eu queria agora orar por quem está do outro lado, ó Pai, para que o Senhor cure os enfermos, dando um sinal de que o Senhor esteve conosco neste momento de oração. Que o Senhor traga a resposta para o coração da sua filha, do seu filho, desse moço, dessa mulher, que a depressão seja varrida do coração deles e que o Senhor se lembre dos pequenos. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, crendo num grande milagre. Deus abençoe todos vocês do Facebook, Deus abençoe todos vocês do Instagram, e reproduza isto nas suas redes sociais. Chame o seu pastor para orar. Domingo agora vai haver uma grande manifestação no nosso país, que seja uma manifestação ordeira, que o inimigo não use isso para ofender ainda mais a governabilidade do nosso presidente, que aqueles que são espiões do outro lado não entrem no meio dessas manifestações para provocarem, e se te provocarem, não caia na provocação deles. Vamos mostrar que somos um povo unido e ordeiro. Deus abençoe vocês, Deus abençoe todo o Brasil. E repetindo aqui o bordão do nosso grande presidente Jair Messias Bolsonaro: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês.